Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química com o professor Wagner Lopes. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas, mas eu quero começar de uma forma diferente. Na aula de número 1 nós vamos falar como identificar ácidos, bases, óxidos e sais dentro da teoria de Arrhenius. Então hoje eu não estou muito preocupado em trabalhar o conceito de cada uma dessas funções ou até mesmo regras de nomenclatura. Eu estou preocupado em diferenciar essas 4 funções através das fórmulas. Então vamos lá. Vamos começar com os ácidos. Todo ácido, a fórmula vai começar com hidrogênio, com H. Seja ele um ácido que tem oxigênio ou um ácido oxigenado. Então, o HBr, o ácido bromídrico, H2SO4, ácido sulfúrico, H3PO4, ácido fosfórico. Alguns exemplos, né? Então, todo ácido começa com hidrogênio. Bases ou hidróxidos. As bases ou hidróxidos, elas têm como características ter a hidroxila, OH, no final da fórmula. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? NaOH. Você vai ver que a base ela começa com metal, tem uma exceção, que é o hidróxido de amônio, mas ela começa com metal e depois vem a hidroxila, OH. Então aí eu tenho o hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio. Então, ácido começa com hidrogênio, base termina com OH. E aí nós temos também os óxidos. Eu resolvi colocar aí o XO. Por quê? Porque os óxidos são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, esse X aí não pode ser o flúor. Pode ser qualquer outro átomo menos o flúor. Claro que aqui a gente está excluindo também os gases nobres. Então, aqui eu tenho como exemplo CO2, né, dióxido de carbono ou monocarbono, o óxido de cálcio, o pentóxido de nitrogênio. Então, óxido não começa com hidrogênio, não termina com OH. É um composto binário que vai ter o XO. E esse XO você pode até pensar aqui no início da palavra óxido, né? OX, né? Mas ao contrário, o XO. Então, olhou, é um composto binário, ou seja, só tem 2 símbolos. Você pode ver aqui, ó, que só tem 2 símbolos, o N e o O. Átomos são 7, mas símbolos só são 2. Então, são compostos que têm apenas 2 elementos químicos, em que um deles é o oxigênio e o outro qualquer elemento, menos o flúor. E para finalizar, os sais. E aí a gente raciocina assim, poxa, não é ácido, não começa com H. Não é base, não termina com OH. Não tem aquela estrutura lá de XO. Ou seja, ele não termina só com o O. Você vai ver que vai ter sais que tem O no final, mas é o O junto com outro elemento, né? Vai formar um ânion, mas um ânion composto pode até ter oxigênio, mas não é só o oxigênio no final, como no caso dos óxidos. A gente tem o primeiro elemento e no final só o oxigênio. Então aqui eu deixei por último justamente por eliminação. Você analisou, não é ácido, não é base, não é óxido, então provavelmente é sal. Tá aí o NaCl, cloreto de sódio, o Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio, o sulfato de cálcio. E aqui eu destaco um sal ácido, que é um sal que vai ter hidrogênio, né? Mas não começa com hidrogênio. E eu tenho um sal básico. É um sal que tem hidroxila, mas a hidroxila não está no final, tá bom? Então, para não confundir com as outras. Bases, óxidos e sais, de acordo com a teoria de Arrhenius. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.